Todas com a graça e a paz do Senhor, amém? Fala para sua irmã assim, você é uma mulher e tanto, hein? Glória a Deus, hein? E tanto, porque o que nós desafiamos hoje aqui, meu Senhor, estávamos aqui desde cedo, aí fui em casa, a chuva ficou mais forte ainda, mas Deus sempre providencia o maná, né? Ele providenciou um carro com motorista, né, Rosa? A gente aproveitou. Mas quando foi me buscar, coisa de 40 minutos, a água já estava no portão lá de casa. Eu falei, Deus, não tem um outro barco para colocar aqui. Então, vamos botar o pezinho na chuva, na água suja e vamos para a casa do Senhor. Glória a Deus. Então, dá um abraço na sua irmã, fala para ela, olha, hoje Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Se renda, fala para ela, se renda. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Põe uma mão na sua mente. Deixa eu se abraçar. Vamos se abraçar mesmo, que isso é bom. Terapia do abraço. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso. A terapia do abraço. Isso é bom fazer dentro de casa. Deus está me dando um método lá em casa que eu falei, Senhor, 3 dias já fizeram efeitos. Então eu falei, agora eu vou continuar fazendo, Senhor. Depois, se der certinho mesmo, eu vou passar para vocês. Em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías. Número 63. Isaías 61, irmãs. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os feridos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Glória a Deus. Nós vemos aqui que o Senhor já nos ungiu para falarmos coisas boas, dar boas notícias, para restaurar corações que estão feridos, amargurados, dependentes emocionalmente, e também proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Feche os seus olhos, põe uma mão na tua mente, outra no teu coração, e chama agora por Jesus. Fala para Ele que você está aqui, para Ele olhar para o seu interior e vasculhar seu interior. Oh, Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eis-nos aqui, Deus, diante da Tua presença, com certeza que o Senhor nos ungiu, ó Deus, para apregoar o ano do Senhor, um ano aceitável, para falar de boas notícias, para que a nossa boca seja um manancial de vida, para curar os que estão com o coração ferido, para libertar cativos, para dar abertura àqueles que estão presos. Mas primeira pessoa, Deus, que tem que ser liberta, que tem que ser tratada, somos nós. E nessa hora, Deus, passe em revista a nossa vida, olha para o nosso âmago. Deus, não nos deixe só, não nos abandona. O Senhor conhece cada mulher que entrou nesse lugar. E o Senhor sabe qual é a sua necessidade.
Por isso, unge agora os ouvidos, os olhos, a mente, o coração, todo o corpo, meu Deus, para que a palavra do Senhor não encontre resistência, toda resistência seja quebrada, e que a palavra do Senhor entre dentro de nós, Senhor, e faça uma transformação na nossa personalidade, na nossa alma, no nosso caráter. E a mulher velha que entrou aqui saia nova, a apagada saia brilhando, Senhor, por causa do poder do Teu Espírito Santo aqui entre nós. Entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, queridas, em nome do Senhor Jesus. Irmãs, eu não ia ser a preletora hoje não, uma apóstola, ia vir pregar, mas ela teve que se envolver num trabalho aí que vai acontecer amanhã de manhã, então ela não pôde estar aqui, mas Deus, quando colocou esse tema no meu coração, eu tinha começado a pesquisar sobre o que é a dependência emocional. Então vou pedir à irmã Cristiane que coloque ali o primeiro slide. Olha só, o estado o que é dependência emocional? Estado em que uma pessoa sente-se dependente da outra para sentir-se segura ou para funcionar adequadamente. Se a outra pessoa não existir, você não sabe o que fazer. Você depende dela para tudo. Na tua lógica, na tua ótica, você acha que a tua vida está nas mãos daquela pessoa. Por isso que você é dependente emocionalmente. Mas antes disso, eu quero dizer para você que Deus, quando nos fez mulher, Deus já nos fez com um plano maravilhoso. Você pode falar assim: oi, maravilhosa. Pode falar com ela aí: oi, maravilhosa. Você tem que se sentir isso, uma mulher maravilhosa. Glória a Deus. Porque tem muitas mulheres que se sentem um trapo, uma coisa horrível. Mas você é maravilhosa. Eu vou repetir, uma vez eu falei para minha filha: você está muito feia. Ela: opa, eu sou linda. Porque quem me fez foi, Deus. Então você pode falar para a tua irmã: você é linda, você é maravilhosa, porque quem te fez foi Deus. E Deus nos fez com um plano lindo, o plano original de Deus, no início da criação do homem, foi que nós fôssemos mãe de muitas nações. Mas o diabo, Satanás, ele tem tentado até nos dias de hoje destruir esse plano de Deus na nossa vida. E devido a isso, nós muitas das vezes nos perdemos na nossa emoção. Nós não sabemos gerenciar os nossos sentimentos. Nós não sabemos administrar as nossas emoções. E hoje, quando Deus colocou dessa dependência emocional no meu coração, é um meio que Deus tem de curar aquilo que está dentro de você e que ninguém vê, mas só você sabe como dói. Só você sabe. Aquilo que te prende é algo que te faz você se render a situações que você não quer, mas você se rende, porque é mais forte do que você. E muitas pessoas que se envolvem na dependência emocional, elas não imaginam o perigo da gravidade do que é você viver dependente de alguma pessoa. É horrível. Você não consegue tomar decisões, você não tem atitude sozinha, porque tudo aquela pessoa tem que falar por você. Já aconteceu isso com você? Você tem medo? Já aconteceu isso comigo. Ah, não, vou perguntar. Eu falei: não, peraí, se Deus já me falou, que negócio é esse? Se eu sei onde estou e aonde Deus quer que eu chegue, eu não preciso depender mais daquela pessoa no sentido doentio, que eles chamam de patológico. Então, essa dependência emocional faz isso. Você se sente dependente de outra pessoa. E você só funciona se essa pessoa funcionar. Você só vai à igreja se ela vir.
Se ela não for à igreja, você não vai, você fica em casa. Você só sai se ela sair. Você só estuda naquela escola se ela estudar. Então você vive dependente emocionalmente. Então, quando eu acredito que a presença e a atenção de outra pessoa são necessárias para o meu bem-estar, minha segurança pessoal, então eu me torno uma pessoa dependente emocionalmente, porque eu acredito nisso, na atenção dela. E tem que ser uma atenção constante. Eu não sei, eu vou mudar de igreja, eu vou perguntar a ela. Eu vou comprar uma roupa, eu vou perguntar se ela gosta. Então já não é mais você. Então isso faz muito mal. E os resultados da dependência emocional é muitas das vezes uma carência, é muitas das vezes falta de amor, é um desamor. E a dependência emocional começa na infância. Você foi rejeitado pelo seu pai. De repente, sua mãe preferiu a outra irmã ou mais o irmão. Então, seus olhos viram aquilo, você sentiu aquilo, e aquilo entrou dentro de você sem que você percebesse. Teu pai foi embora, te largou, e aquilo te chocou. Então, tudo que você esperava na tua vida de jovem, de adulto, não aconteceu mais. Tudo que você esperou naquele momento que você era menina, você não alcançou. Então isso gera em você muitas das vezes uma frustração. E essa frustração pode lhe causar uma dependência emocional. E a dependência emocional, pode passar outro, Cris, por favor? Que eu falei, quando acredito que a presença e a atenção constante de outra pessoa são necessários para o meu bem-estar. Quando considero a presença e o cuidado contínuo de outra pessoa essenciais. Então você se sente um bebê na mão da outra pessoa. Pode passar o terceiro? Dependência emocional. Olha como ela se manifesta de várias formas. Muita atenção, disposição para te ouvir, vou falar isso no próximo. Admiração, conselhos, apoio e tempo passado juntos. Outro. A dependência emocional ocorre quando? Quando você começa a sentir muitos ciúmes, quando você é possessiva demasiadamente, quando você tem desejos de exclusividade com a pessoa em questão e quando considera outras pessoas como ameaça ao seu relacionamento com a pessoa em questão. Um exemplo, você se dá muito bem com a tua vizinha. De repente, essa vizinha te dá atenção, tudo que você pede, ela está ali te atendendo, então você é amiga dela exclusiva. De repente, se muda uma vizinha nova para a tua rua, e essa vizinha nova vai até essa vizinha que é a tua amiga. Aí essa vizinha que estava sempre contigo, em vez de ir para a tua casa, já vai para a casa da nova. Aquilo te deixa ameaçado, você sente que é uma ameaça no seu relacionamento, porque aquela vizinha, a hora que você queria alguma coisa, você ia lá e batia na porta dela. A hora que você estava triste, ela vinha, você ia a ela orava por você. A hora que você queria conversar, ela era uma pessoa maravilhosa para você falar, e ela ouvir. Então você criou nela uma dependência emocional sem você perceber. É uma coisa que vem assim bem tranquila, mas que nos aprisiona, nos amarra. E eu estou falando isso só no relacionamento de amizade, de vizinha. Então o que acontece? Você fica com tanta raiva porque essa vizinha agora está dando atenção para a nova que chegou, que você começa a boicotar uma amizade, você começa a falar mal daquela vizinha que você nem conhece, para que tudo dê errado na amizade e você seja amiga exclusiva dessa tua vizinha. Então isso daí que é considerar outras pessoas como ameaça ao seu relacionamento com essa pessoa que sempre te escuta. Agora ela não vai vir mais aqui, ela vai para lá. Então isso te ameaça emocionalmente, porque você, sem perceber, você está ligada a ela e dependente dela emocionalmente. Pode passar outro, por favor.
A dependência emocional ocorre também quando eu prefiro passar tempo a sós somente com essa pessoa, sentindo-me bastante frustrada quando isto não acontece. É tipo assim, eu fui à igreja, mas olha, ela falou com ela, mas não falou comigo. Aí você sai, quicando da igreja, chateada. Mas por que você não desenvolveu sua persona aí e foi falar com aquela pessoa? Porque você, sem querer, está desenvolvendo dentro de você um processo de dependente emocional dessa pessoa. Então, aqui nós na igreja temos se dividido em líderes de mulheres. Porque não dá para liderar 200 mulheres, 2, 3 pessoas. E está sendo uma bênção. Então agora, as mulheres vão ter uma líder para ela ir recorrer a essa líder. Essa líder vai estar apacentando o coração dela, vai estar cuidando dela, preparando ela para ser uma líder. Então, se você não conseguir se preparar como uma líder, você também está com alguma dependência, porque tudo você vai para a líder que tem que fazer tudo por você. Não, você tem poder para fazer coisas maiores ainda. Glória a Deus. Você é uma pessoa capaz, Deus já te capacitou. Você só precisa aguçar isso. Então, às vezes, você entra na igreja, quer ser muito paparicada por alguém, ou até numa festa, num relacionamento em casa. Mas e você? Comece você a fazer isso. E a dependência emocional faz isso. Você quer estar ali, costurada com a outra pessoa o tempo todo. E quando a pessoa se afasta um pouquinho de você, você já se sente perdida, frustrada, é uma ameaça para você. Perca o interesse por outras amizades e relacionamentos. Já viu? Aquela pessoa que só quer, só elas duas. Só tem elas duas. Não, essa aqui é Batman e Robin, não sei se tem duas. Qual outra, tem algum desenho aí? Porque Batman e Robin também não pode mais nos dias de hoje. Vamos tirar aí, em nome de Jesus. Mas, Tico e Teco? Então, Superpoderosa. Então, nas Superpoderosas, ninguém mais entra. Esse aí foi o exemplo melhor. É somente as Superpoderosas. Não, nós somos amigas de unha e carne. Ninguém mais entra. Na realidade, você está desenvolvendo aí uma dependência emocional. Você está se colocando dentro de um cativeiro e se fechando, trancando e jogando a chave fora. Porque ninguém mais entra no teu grupo. É só você na área. Então, isso daí, tudo é ali. É só com você, todo conselho, tudo que resolve é só você. Ninguém mais pode penetrar. E se alguém do grupo sair, é uma ameaça. E se for uma ameaça, você fica irada, você já vai brigar, você vai arranjar contenda, só para que não tenha outros relacionamentos. Irmãs, que coisa maravilhosa é quando você consegue desenvolver relacionamentos diversificados. Uma oportunidade excelente de conhecer pessoas e não viver num grupo fechado e não viver isoladamente. Tem pessoas que querem viver também na solidão, que é outro problema. Outra coisa, desenvolvo fantasias românticas. O que é isso, a fantasia romântica? Eu e ela vamos sentar todo dia aqui na frente. Eu e ela. Aí ela sempre chega, oi, me dá beijinho e alisa a minha mão. Tá entendendo? Aí todo dia, daqui a pouco ela põe a mão assim, porque ela é muito minha amiga, tem muita liberdade comigo. Aí ela põe a mão atrás de mim assim, faz assim um carinho aqui atrás. Quase igual a Lúcia com a filha. Mas existem relacionamentos que são sadios, a gente não tem dúvida. Mas tem alguns relacionamentos que eu sou carente. E você se mostra uma pessoa que me dá muita atenção. Isso acontece muito com homens passando cantadas em mulheres. Está até passando já aqui. Aí vamos para as amigas. Aí começa aquela amiga minha, faz um cafuné aqui. Poxa, você está bonita, mas ela é uma menina e eu também sou menina. Mas eu estou tão carente
que esse romantismo, essas fantasias românticas ou sexuais envolvendo a pessoa em questão, ela pode me causar uma dependência emocional. Porque eu estou tão ligada com a minha amiga, que se ela falar hoje para mim, me ligar e falar, hoje eu não vou no culto, eu também não vou. Não, eu desisti de fazer isso, eu também vou desistir. Porque a tua vida já não responde por você, é por ela. Ela que responde por você. Então, desse desenvolvimento romântico aí, amigo, amizades, e tem outros também que eu vou falar mais à frente, acontece o que tem acontecido nos dias de hoje. Não, ela é carinhosa comigo, ela é minha amiga, ela me ouve, ela me dá atenção, eu vivo sozinha em casa, eu ando mais junta com ela do que com a minha mãe. Então daí começa a desenvolver um processo de dependência emocional, é onde entra o pecado, a malignidade entra aí. Porque daqui a pouco eu estou me relacionando com essa minha amiga sexualmente. Entenderam, irmãs? Glória a Deus. Então nós temos que ter cuidado conosco, porque isso entra assim sorrateiramente, entra tranquilamente, e também até com as nossas filhas. Demonstra afeição física inapropriada em uma amizade, é o mesmo que eu falei. Não consigo ver os defeitos da pessoa em questão de forma real. Você olha, aquela pessoa não é tão verdadeira com você, mas você tem um apego a ela que na realidade você não olha para ela, você está vendo você nela. Então os seus olhos não conseguem ver que ela é falsa, não conseguem ver que ela é uma pessoa que não é muito certa das ideias, é uma pessoa que fala demais, mas você não consegue ver, porque a tua afeição por ela é tão forte, ou por ele, por um homem, que ele pode te trair, ele pode te abandonar, ele vem, você, plof, te cai de novo na cama com ele, ou então você, o olhar dele já te seduziu de tal maneira, mas você está carente, você há tanto tempo não sente aquilo que você gostaria, e o que acontece? Você vive com migalhas, por causa de uma pequena afeição física. Não consigo ver os defeitos da pessoa em questão de forma real, sempre falo sobre outra pessoa em questão e até de falar por ela. Tem pessoas que se sentem tão amigas, e tão dependentes emocionalmente, que ela já quer tomar a decisão pela amiga. Entenderam, irmãos? Sem a amiga falar nada, ela já vai querer até comprar no cartão de crédito, falar, olha, já comprei, está aqui, você não precisa se preocupar. E infelizmente isso tem acontecido muito, com muitas mulheres. Dependência emocional. Pode passar o outro, por favor? A dependência emocional é mantida pela manipulação, envolvimento financeiro. Exemplo, 2 amigos. Aí esses 2 amigos sempre estavam vendo televisão junto, comem pipoca, são amigos. Mas de repente tem um amigo que é meio amigo, é só meio, não é totalmente amigo. Ele tem interesses. Então o amigo, que é homem, começa, tudo que ele quer, esse amigo dá. Se ele pensar no celular, o celular já está, ele chega em casa e já está lá. Se ele pensar num tênis de marca, o tênis de marca está lá. E isso com mulher também. A mulher chega, tem uma amiga. A amiga ajuda tanto ela. Amiga... Irmãs, quem já leu aqui um livro chamado 50 Tons de Cinza? Quem leu? Quem mais? Viram o filme? Quem viu o filme? Olha, eu vou dizer para vocês, esse livro é maligno do início ao fim. Eu não li o livro, eu só fiz um resumo, porque uma mulher que vivia muitos anos, prestem atenção que eu vou falar, com o marido, começou a ler esse livro maldito, e se não me engano, eu comecei a ler umas páginas. Tem um caso de um homem, aí se te fascina, é esse? Eu não sei se é esse. Aí te fascina, aí é uma liberdade, você é livre para mudar de homem, para mudar de tudo, ter a tua vida como normal, entre aspas, mas para tomar atitude dentro da família. O que aconteceu com esse casal? Eles têm um filho, um casal abençoado, a menina de família
abençoada. Ele também uma doçura. Ela começou a ler esse maldito livro e começou a ter as saídas com os amigos do trabalho. E vamos sair aqui, vamos para o cinema ali, vamos para a mesinha lá, vamos para o restaurante acolá. Conclusão, o livro é um incentivo a você mudar de parceiro, não é isso? De marido? Deixa tudo, é tipo assim, o que eu entendi, chuta o balde, é isso? E vamos viver numa vida mais livre, de liberdade sexual. E a esposa dele fez isso, liberdade sexual. Ela já teve um relacionamento muitos anos no passado, gostou, mas não deu certo. Então, não teve nada e casou. Casou com outra pessoa que ela também achava que amava. Os dois sempre juntos, viajavam juntos, até que ela começou a ler esse livro. Começou a entrar um fogo estranho no corpo dela. E ela traiu esse rapaz. Irmãs, foi tão difícil para ele. E ele começou a pegar ele começou a pesquisar, né? Ver o que estava acontecendo com ela. Então ele pegou cada mensagem no celular dela, assim, aqueles scripts daquela relação sexual bem grosseira mesmo, bem escandalosa, de prostituta. Palavras de prostituta. Porque a prostituta só passa pelos homens, mas os homens não querem. Muito difícil alguém querer alguma coisa com uma prostituta, um homem. Então ela deixou esse rapaz. Aí ele me falou isso. Não sei, bispo, ela está lendo esse livro, até que eu fui dar uma olhada rapidamente na internet. Eu ia até ler, mas ele é grosso, né? Falei, ai, Senhor, eu li esse troço todo. E conclusão, o relacionamento foi desfeito, porque ela começou a querer ter liberdade. Liberdade com outros homens. E ia para as farras e não tinha hora de chegar em casa. Não quero mais você. E começa a entrar um negócio dentro da mulher que é demoníaco. Vocês vigiam. É satânico. Você começa a olhar para o teu marido de uma forma diferente. Foi o que aconteceu. Ele narrava isso para mim. E ele é bonito, rapaz. Acho que ele tem 40 anos, eu acho. É um servo de Deus. Entendeu? Então, eu e o apóstolo, para vocês não pensarem até mal, porque por eu ter intimidade também com ele. Então, nós orávamos e visitávamos. E a primeira vez que ela nos viu, ela deu no pé. Fugiu da nossa presença. Passaram-se algum tempo. Na época, desse relacionamento dela, ela ficou frustrada, porque a liberdade sexual frustra. Você hoje tem um parceiro, amanhã você pode ter outro, mas vai ter outro, e você fica dependendo emocionalmente do sexo. Mas pelo menos só para dar umazinha. E fica emocionalmente também dependente, porque vai beijar na boca, vai sentir carícias, e ao ser acariciada, te faz dependente de um homem que te trai, que não quer nada contigo. E conclusão desse relacionamento, ela, passado alguns anos, quis voltar para ele. E propôs a ele, que ele sempre viajava, voltava. Então ela propôs a ele de viajar. Ele era desesperado de amor por ela. Então, quando até ele me ligou, ligava para ele constantemente, porque emocionalmente ele estava dependente dela. Entendeu? Então, devido a essa dependência dele, emocional por ela, já não era a primeira vez que ela escorregava. Aí entrou a mãe dele,
Então, a dependência emocional causa, tanto no homem quanto na mulher, uma doença. Você fica doente de amor, se é que pode chamar isso de amor, né? Se é que pode chamar. Será que isso realmente é amor ou é um sentimento de dependência? Porque a hora que ele queria tinha ela. E a vida dele foi para ela. Então, às vezes, a vida também da mulher é assim. Você depende tanto, você tem aquele homem como o homem da tua vida, né? E às vezes não é tudo isso. Aí, muitas das vezes, a mulher... Por que uma mulher... Olha só, dependente, como é uma coisa forte. Às vezes, a mulher sabe que aquele homem tem uma esposa, e ela continua, então ela mesma é a esposa, mas ele fica traindo, e ela se sujeita a esse relacionamento, esse amor, por quê? Porque ela depende dele. Por que às vezes, não sei se vocês viram, um fato que deu no Cidade Alerta, deu no jornal, a moça foi espancada pelo marido, ele espancou ela, e depois os vizinhos, vendo aquilo, chamaram a polícia. E ele, enquanto a polícia não veio, ele pegou a moto, tentou encurralá-la entre a parede assim do muro, e tentou passar a moto por cima dela, e ela pegou um facão, foi para cima dele, e ele bateu nela, mas esmurrou ela toda marcada, e de repente, quando escuta a polícia chegar, ele levanta a moto, sobe na moto, e ela também sobe e vai com ele, para que não tivesse flagrante. Eu tenho esse vídeo, se a Cris achasse isso daí, seria maravilhoso. Olha, foi terrível. Você vê a dependência emocional, apanha, mas continua com ele, porque depende do carinho dele, depende de um momento com ele, de uma atenção, de uma migalha de amor. É horrível. Você vê, olha, nós no outro dia ouvimos o quê? Uma mãe que tinha uma filha e teve um namorado, separada do pai da filha. Essa mãe, o que aconteceu? Ela pegou o padrasto abusando da filha dela. Então ela fala, olha, eu botaria minhas mãos no fogo por causa dele. Eu morreria, porque ele nunca ia fazer isso. Então, essa ficou com a filha. Mas vocês, eu não sei se tem alguém com um caso desse aqui, mas uma mulher que vê o seu marido se sexualizando com filha ou filho, tem, fechado a boca. Porque tem medo de perder. E algumas vão embora e deixam os filhos, por causa dessa dependência emocional. E se nós, irmãs, talvez você vai falar, isso nunca vai acontecer comigo, não duvides tanto. Porque isso entra sorrateiramente, isso vem devagarinho, como uma goteirinha. Entendeu? Então você tem que ter cuidado. Você para de viver por causa de um pouquinho de carinho daquela pessoa. Aí a tua vida sempre você está olhando lá para trás. Você não consegue fazer mais nada na tua emoção, porque aquele homem era o homem da tua vida. Então você nunca mais quer ter outro homem, porque você vai dizer que todos os homens são iguais. É mentira isso, irmãs. Não pense nisso, não. Não são iguais, não. Tem cafajeste, mas tem homens honestos, tem homens bons. Você pode dar um glória a Deus em ato profético aí. Entendeu? Tem homens maravilhosos, melhores do que esse, que você vive dependendo dele. E tem mulheres que sofrem por causa de uma migalha de amor. Uma psicóloga estava falando sobre um casal, o marido alcoólatra. Então, ela falava para a psicóloga que ela não conseguia dormir à noite, enquanto o marido não chegava. E o marido chegava bêbado, bêbado e bêbado e bêbado e bêbado.
E ela, coitada, ela às vezes conseguia dominar ele, porque bêbado nem sempre consegue, né? Acho que ele às vezes vem muito petulante, vem para bater. E ela vinha assim, ele vinha assim, para espancar ela. Eu tive uma prima, foi uma coisa horrível. Quando eu era pequena, eu vi o marido dela chegar bêbado e bater nela. Aquilo foi horrível para mim. Eu era mais ou menos adolescente, e quando eu vi aquela cena, eu nunca mais esqueci. E ela se sujeitava muito àquele marido maligno, ruim com ela. E essa psicóloga falando sobre a mulher que não dormia enquanto o homem não chegava. Porque a dependência dele era tão forte, que ela não conseguia dormir, porque quando ele chegava, ela deitava ele na cama, de tal maneira, deitava ele, e ela vinha, deitava aqui na frente e encaixava ele nela, porque ela se sentia simplesmente protegida. Então ela se submetia a todos os erros daquele homem por causa disso, inclusive por causa da bebida. Só por causa disso, ela sentia que ia olhar para a cama e ia ter um homem ali, o homem dela estava ali. Então, irmãs, são dependentes emocionalmente. Estão sentindo como as coisas são? Então, às vezes a gente fala, por que fulano não deixa cicrano e vai embora? Olha, irmãos, tem situações e situações. Eu não estou dizendo, seu marido bebe para você largar ele. Não, pelo amor do Senhor, não é isso. Eu estou falando da agressividade, daquele alcoólatra, o que acontecia com essa prima minha. E ela ficava numa depressão e ela fumava assim. Ela morreu, ela é um pouquinho de nada mais velha do que eu. Fui perguntar por ela. Falei, Senhor, tem misericórdia. Minha prima, coitada, morreu e nem sabia. Vocês estão rindo, mas é assim. Eu fiquei até assustada. Mas ela era nova, ela devia ser uns 3 anos mais velha que eu. Nova entre aspas, né? Mas estamos nova ainda para morrer, né? Ou não, vocês querem morrer agora? Então, e ela se sujeitava a isso. Entendeu? Se sujeitava, porque emocionalmente ela estava ligada a ele. Então, isso faz um mal terrível para a pessoa que vive emocionalmente. Então, por que muitas mulheres se submetem a relacionamentos com o marido? Ela é uma cordeira. Irmãs, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. As casadas que têm um marido, e que o marido, tudo citar para você, você é submissa. Olha só, não é submissão que o Senhor Jesus fala na Bíblia, não é o teu marido te fazer de tapete, não. Porque em Jesus nós somos iguais. Gálatas 3:28. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Olha só o que fala Gálatas 3:28. Nisto, no 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, enquanto estão aí se debatendo se tem pastora, não tem pastora na Bíblia, eu não estou nem aí. Eu estou aqui, na palavra. Tem bispo? Não tem? Lê a Bíblia. Tem apóstolo? Não tem? Vocês sabem que a ignorância do homem às vezes é tanta, que ele tenta até inverter algumas coisas. Tem uma apóstola chamada Júnia na Bíblia, que eles ficam quietinhos, não falam nada. Só para dizer, apóstola não está na Bíblia. Aí estão dizendo que Júnia é um homem. Aí eu não sei, eu falei, será que é? Tem que pesquisar nas profundezas lá para saber. Então, em Cristo, nós somos uma pessoa só. Então, não tem essa de você ser uma escrava do teu marido. Ensina ele também a trabalhar, ensina ele a fazer. O filho, às vezes os filhos não dá nenhuma tarefa para os filhos, só para as mulheres. Tem muito disso também. Então, são coisas que não são boas.
Aí vamos voltando lá, envolvimento financeiro. Aí às vezes é o teu amante, o teu marido, porque, mas ele sempre traz um dinheiro para mim, ele paga isso, e você vai se submetendo aos caprichos dele, vai se submetendo, porque emocionalmente você está dependendo dele. Comunicação romântica e presentes constantes. Isso aqui é muito sério. Por exemplo, você errou, fez algo. Vou contar uma história mais assim, real. Uma pessoa vai fazer uma clínica pastoral. Ela é cheia de erros. Então ela chega e fala: apóstola, trouxe isso aqui para a senhora. Irmãs, eu ganho muitos presentes das minhas irmãs. Eu louvo a Deus por isso. Mas as minhas irmãs, antes de me dar presente, é bom que me conheçam. E essas que me dão, elas me conhecem. Graças a Deus. Aí entra lá para fazer uma clínica. E chegando lá, o que ela vai me dizer? Apóstolo, é que eu sem querer, entende? A carne é fraca. Então, lá no trabalho, tudo acontece muito no trabalho, né? Meu Deus do céu, o lugar abençoado, entre aspas, é o trabalho. Tem um que me olhou assim e falou aquilo que o marido não fala. E você ouve. E você acredita que com essa pessoa você vai se sentir bem. E devido a isso, ele, sabe, no trabalho, apóstolo, e aconteceu. Eu escorreguei. Mas ela vem com presente para me dar. Por quê? Me dá, às vezes, vem com presente. Isso aconteceu com uma psicóloga também. Um homossexual. E o outro era aqueles hétero, mas aqueles aquela camisa assim, bem coladinha. Sabe, que parece aqueles músculos. Esses rapazinhos que vai fazendo musculação, vai ficando todo rechonchudinho, né? Aí vem assim, aparece, tentar. Uma vez aqui eu estava sentada, aí veio um rapaz para mim, aí sentou, começou a conversar comigo. Aí falou: eu gosto de mulheres assim mais velhas. Eu falei: é? Estão rindo, mas você me deu uma raiva dele. Eu até falei: sumiu daqui. Aí começou a conversar comigo. Eu falei: mas você é tão novo, meu filho. Que meu filho, já dá a ideia, você tem idade para ser meu filho. Aí ele: eu sempre atraí mulheres mais velhas. Estava aqui, naquele gabinete lá onde é a cozinha. Aí eu falei: mas qual velha que vai te querer? Um bebê sem trabalho, sem estudo, meu filho? Aí ele olhou para mim, eu falei: quem? Você primeiro que você tem que pensar é estudar e trabalhar. Porque o que você tem para dar uma mulher? Sexo? Tem um montão aí, meu filho. Então, irmãs, eu já fui cortando. Ele dizer para mim, ele sendo novo, e eu muito mais velha que ele, dizer que gosta de mulheres mais velhas. Então, já vem com uma docilidade, querendo me ajudar ali. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Um outro veio aqui, me viu pregando. Aí quis marcar uma clínica assim no dia seguinte. Eu falei: poxa, devo ter sido muito boa pregadora naquela noite. Aí começou a falar, me encontrou na rua, começou a falar, irmãs, o apóstolo soube. E eu falei: Ronald, o homem quer se tornar membro da igreja. Por que ele não vem ter clínica comigo? Entendeu? Eu nunca fiz nem clínica com homem. E para dizer a verdade, eu nem sei quem ele é, porque eu só vi ele uma vez, quando ele me falou um monte de coisa, que foi na rua, né? Aqui perto onde eu moro mesmo, aquela rua assim. Aí tem pessoas que tentam te seduzir e te fazer dependente dela. E o presente vem para quê? Eu vou te dar o presente para te quebrantar, para te acalentar, e você me entender e até aceitar as minhas fraquezas. Mulher, às vezes. E esse bonitão, que veio todo coisa, ele chegou para a psicóloga, aí trouxe o presentinho. Não, o que trouxe o presentinho também foi um homossexual. E o que ele queria? Ele queria que ela fizesse o jogo dele. Vai dando presentinho, falando aquilo que eu gosto. Se não falar o que eu quero ouvir, você vai ficar de castigo, você não vai ter presente. E aconteceu isso. E esse rapaz, ele vê que se ele estava com maus intenções, o outro que ouviu pregando, então eles perderam toda a perspectiva, porque eles nem ficaram aqui. Então você vê como as coisas acontecem.
elas vêm, irmãos, de fininho para tentar nos abocanhar e nos tornar dependente. Fale para a tua irmã, você não precisa ser dependente emocional de homem nenhum. Você tem que ser dependente de Deus. Entendeu? Então, porque ele paga meu aluguel, porque ele me dá um tênis da moda, porque ele me deu um celular novo, mas ele vem, passa a mão em você e vai. Não fica com você. E você fica esperando a próxima semana, dependendo dele ardentemente. Isso aí se torna uma doença. E você vai ter que procurar um psicólogo, uma psicóloga de preferência evangélica e procurar ver a sua situação. Então, aí são esses presentes. Isso vocês vão ter também em casa. Ou até o marido, se fizer alguma coisa errada, vai querer te dar flores para você amenizar a tua ira. Roupas semelhantes. Aquilo ali, uma outra história. Uma patricinha, a menina riquinha e patricinha, se apaixonou por um hippie que não queria trabalho. Então, o que acontece? Ela se despiu daquela roupa de patricinha e começou a vestir as roupas de hippie. Começou a viver uma vida hippie. Ou seja, a dependência emocional despersonifica a pessoa, despersonaliza a personalidade dela. Ela parou de ser quem ela estava acostumada a ser para ser uma hippie. Não sei se vocês lembram na época, acho que era dos rebeldes mesmo, que tinha um monte de menininhas que queriam vestir só roupa da Xuxa, por exemplo. Muitas mães começaram a colocar roupas da Xuxa, e aquelas roupas bem decentes. Aí você via aquelas crianças pequenininhas, tipo assim, umas pequenas adultas prostitutas, porque as roupas dela eram muito vulgar. E uma vez fizeram uma entrevista, perguntaram, por que você não coloca essas roupas suas na tua filha? Não, nas minhas filhas são vestidos longos, roupas de princesa. E nas nossas filhas, queria vestir o quê? Roupas de prostituta. E a mãe acostuma a filha, às vezes, assim. Infelizmente, né? E essas roupas semelhantes é mais isso. Você, por exemplo, se seu marido gosta de você de cabelo curto, você quer ter um cabelo longo. Mas se você corta e tal, é um relacionamento legal, você quer agradá-lo. Às vezes eu pinto o meu de outra cor, faço tal. Mas não é que eu vou ser escrava daquilo. Entendeu? Não é você se tornar escrava. Isso acontece com mulheres carentes excessivamente. Essa carência excessiva, a pessoa arranja desculpa para prender você. Exemplo, um filho, a mãe foi e consagrou o filho ao Senhor. O filho cresceu e decidiu fazer missões. Então ele foi para uma escola de missões. O que aconteceu? A mamãe, que tinha consagrado o filho no altar da casa do Senhor, começou a ter uma patologia de dependência, uma doença grave. Começou a falar, filho, eu estou passando mal, a mamãe está dodói, está doente. O que você tem, mãe? A mamãe está muito mal, filha. A mamãe começou a ficar doente. Então, tem mães que começam a desenvolver um quadro de doença para ter todos os filhos aos pés dela. Para não sair da saia dela. E isso é fatal, é horrível. Você, na realidade, quer matar o teu filho. Entendeu? Então, o filho foi para a escola de missões e a mãe ligando e ligava e toda hora estava doente, não podia andar e não era que tivesse nada daquilo que ela falava. Tinha doença, como nós, dor de cabeça, a menstruação vem, a gente fica meio ruim, mas o dela era assim bem tenebroso para que o filho voltasse para casa e deixasse de estar fazendo a escola de missões. E ela disse que o filho dela gerou o filho para Deus. Conclusão, o filho, infelizmente, teve que abandonar a escola de missões para dar atenção a essa mãe. Eu não sei se tem alguma mãe assim, mas você vai pedir ao Senhor para libertar o teu coração, porque os nossos filhos não são nossos. Primeiro, que eles são do Senhor. E segundo, eles terão que tomar as decisões deles. Certas ou erradas, caberão a eles tomarem. A gente orienta,
Mas a gente não pode decidir por eles, infelizmente. Porque senão, creio que muitas das mães teriam decidido melhor do que eles têm se decidido. Então, isso daí, essa carência excessiva, ela é terrível. Outra coisa é o uso de culpa e condenação. Tem muitas vezes, eu não vou à igreja porque acaba tarde. Eu não vou à igreja porque um monte de coisa. Eu saí da igreja por causa disso, eu saí da igreja por causa daquilo. Você está se escondendo e dependendo emocionalmente de uma culpa e uma condenação que não pertence a você. Você tem que ser honesta com você. Elogios. Precisamos entender a comunicação de elogios, não está ali. Irmãs, atenção quando você começar a ouvir vozes muito boas de pessoas que você sabe que não deveria falar com você. Às vezes no ônibus, numa condução, você é tão bonita. Você trabalha onde? Que horas você sai do seu trabalho? Nossa, você tem uma cor linda. Seus cabelos são lindos. Já aconteceu isso, cara? Entendeu? Começa a falar aquilo que você gostaria muito de ouvir em casa e que às vezes o teu maridinho não fala para você. Então, você tem que entender essa comunicação, esses elogios e que tipo de elogios são esses, aonde eles querem chegar. Porque você é a única pessoa que me entende. Já escutou isso? Vem cá que eu quero conversar com você. Não adianta. Você é a única pessoa que me entende. Uma vez, uma menina traiu o noivo. Então ela chegou correndo para mim e falou: não, a irmã vai me entender. Aí veio com aquela doçura dela. Realmente eu era muito amiga dela, gostava muito de conversar com ela. Mas o dia que ela fez a coisa errada, eu não ia poder me passar a mão na cabeça dela. Ela está todo mundo contra mim, mas eu sei que você vai ser a única que vai me entender. Olha só, que elogio era esse? Para que eu coabitasse com o erro dela. Entenderam, irmãs? Então vocês têm que ter cuidado com quem chega para vocês fazendo altos elogios, porque vai falar o que você quer ouvir. E o que você quer ouvir vai causar uma cadeia emocional. Vai te prender, vai te aprisionar. E muitos desses fazem a boicotagem. A boicotagem dos relacionamentos da outra pessoa acontecer. É o caso dessa mãe aí. Exemplo. Glória a Deus, irmãs. Tem pessoas que acham que se o apóstolo Ronaldo sair daqui e fundar uma igreja em outro lugar, a igreja acaba. Irmãos, repreenda isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você está pensando assim, você emocionalmente está ficando uma pessoa dependente do apóstolo. Por quê? Porque na realidade a igreja, para sobreviver, não depende do apóstolo. Primeira pessoa que a igreja depende é do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é da Trindade. E nós temos capacitado pessoas aqui que serão até melhores do que nós para ficar aqui. Então, se o apóstolo mudar, se a apóstola mudar, a igreja vai ficar horrível. Não vai não, irmãs. Glória a Deus. Essa dependência emocional quer dizer que, olha, fulano saiu, quem trabalha como líderes, tem muito isso. A pastora Eva saiu do ministério de adoração, o ministério racha. Não vai rachar em nome de Jesus. Se a irmã sair do berçário, acabou o berçário. Irmãs, isso é dependência emocional. Você está apostando muito naquela pessoa, você está acreditando muito naquela pessoa, e isso não faz bem. Provocação de insegurança na outra pessoa. Isso aí acontece como, por exemplo, amizades ou mulheres, que vem aquela mulher linda e começa a malhar aquela mulher. E aquela mulher está gorda. Que nada, ela está lindona, está malhada. Então, às vezes o marido olhou sem querer e você cria um problemão com aquela outra, porque passou uma mulher e às vezes ele olhou nem por intenção.
e você quer detonar aquela pessoa. Que cabelo feio é dela, hein? Tá linda. Você viu a roupa dela? Que roupa esquisita? Tá maravilhosa. Você emocionalmente tem uma rejeição dentro de você que precisa ser eliminada. Precisa ser liberta. Tá com a estima em baixa. Abuso do tempo da pessoa em questão. Você fica 2 horas conversando com a pessoa. Aí sai de lá, olha, fulana é minha melhor amiga. Isso acontece muito com adolescentes jovens. Quando abre o jogo, pronto, fulano hoje é a melhor amiga, amanhã é outra melhor amiga, amanhã já é outra melhor amiga. Então desenvolve um quadro também de dependência emocional. E a dependência emocional tem suas raízes em quê? Como é que isso acontece? Em rejeição real ou imaginária por parte de pessoas significativas em sua vida. Tudo acontece no início da sua vida infantil. É quando você foi rejeitada dentro da tua casa, é quando alguém abusou de você. Tem mulheres, irmãs, que não conseguem pensar em se sexualizar com o sexo oposto. Eu atendi e a sobrinha não queria mais deixar a tia de jeito nenhum, porque ela se tornou dependente emocionalmente daquela tia. Emocionalmente e sexualmente, porque elas se sexualizavam. E se sexualizavam rasgado. A mãe, que era a irmã da tia, acreditava muito na tia. Então, o que aconteceu? Deixava a sobrinha ficar na casa da tia. E nisso a tia foi desenvolvendo esse quadro. Estão entendendo como as coisas andam? E às vezes você está tão desligado das situações que estão dentro da tua casa. Quantos abusos sexuais provocados não se ligam. E quantas pessoas, mulheres, fazem isso porque depende daquele homem emocionalmente. Depende do sexo e fica nessa dependência emocional. Então, quando aí algo aconteceu com essa pessoa, então ela começou a rejeitar o marido, começou a rejeitar o sexo oposto. Então, por isso que às vezes eu gosto de menina. Porque lá na infância já foi desenvolvido um quadro. E isso só quem pode dar esse diagnóstico, irmãs, é você se tratando com um terapeuta, entendeu? Começar a se tratar, começar a se autoconhecer também. Uma necessidade não satisfeita de amor e aprovação por pessoas do mesmo sexo, é o que eu falei. Rejeição de minha própria identidade sexual. Você começa a ser amiga da fulana, fulana é tão legal com você, uma hora ela passa a mão aqui, outra hora ela passa a mão aqui, outra hora ela está passando a mão aqui, outra hora ela passa a mão aqui, e tanto passar a mão em você, você na sua carência, na sua necessidade, ela te ouve, ela faz bem para você, você começa a se sexualizar com ela assim. E perde a tua identidade. Eu gosto de menina, eu gosto de mulher. Eu gosto de tudo, apóstola. Você está com a sua identidade aí torcida. A raiz também pode ser na sua baixa autoestima. Você acha que você nasceu para sofrer, você é incapaz de tudo, nada deu certo na tua vida, nunca você conseguiu chegar em coisas altas e grandes. E se você for ver, você é uma mulher que, graças a Deus, conheceu Jesus, você é bem casada, você teve filhos, mas essa estima só vive em baixa. É o que? É você olhar para você e dizer que os seus resultados são tão negativos, são tão impróprios. Pode passar outro, por favor? Vamos abrir Isaías 26:3. Isaías 26:3. Já estou quase finalizando aqui. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Então, olha só, Deus conservará em paz a tua mente, porque você confia nele. Porque isso aqui, irmãs, é uma coisa que acontece no cotidiano das pessoas. Mulheres que não conseguem avançar, mulheres que não conseguem conquistar, porque elas estão amarradas lá atrás, porque estão em desespero na sua alma. Fracasso ou recusa em aceitar maturidade nos relacionamentos. Ah, não, estou namorando por namorar. Ah, não, estou conhecendo. Ah, não consigo ficar com homem nenhum. Amadureça, em nome de Jesus. Falta de confiança nas pessoas e necessidade de ter o controle nas mãos. Olha só, isso aqui, existe a pessoa A e pessoa B. A B vive na dependência do A, porque o A é aquela pessoa controladora. Ela controla a tua entrada e tua saída na tua casa ou no seu trabalho. É aquela pessoa que vai dar o jeitinho quando você chega atrasada no trabalho. É aquela pessoa que você pode recorrer a ela, que o problema vai ser resolvido ou dentro de casa, ou então no seu trabalho, ou de repente na escola. Então, essa pessoa A é a pessoa que ama aqueles que estão necessitados dela. Por exemplo, se eu não for, você também não vai, porque você depende de mim. E B é aquela pessoa carente, que necessita de alguém para ouvir, para dar atenção. O que acontece? É uma manipulação. Então, às vezes, tem essa necessidade. O relacionamento vem disso aí. Vem dessa confiança e alguém que tem o controle. É aquela mãe que quer controlar quem vai namorar o filho ou a filha, quem é que vai dar as ordens. Irmãs, nós damos ordem, mas o nosso marido também tem que dar ordem. Tem coisas que é o teu marido que tem que fazer, não é você não. Para de ficar nessa dependência. Para de ser aquela que supre toda necessidade dentro de casa. Aí teu marido chega, dorme, ronca, cruza as pernas e você lava a roupa igual infeliz, passa a roupa, faz tanta coisa. Você vive emocionalmente numa dependência, mas como A. Porque na realidade o B, que é carente de você, é ele quem controla a situação. Por quê? Porque se ele não faz, é porque você está fazendo. Se você está fazendo, ele sabe que você é a controle.